Já está tudo. Vai dizer nunca, né? Porque sempre a gente soube que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. É o Espírito de Deus é quem convence, como da justiça, do pecado e do juízo. E agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Realmente é o Espírito que convence, que abre a mente. Inclusive eu, por muitas vezes dentro da igreja, eu tive muitos questionamentos e eu não consegui ter um crescimento espiritual por conta desses questionamentos. Eu fui uma pessoa que há uns 9 anos atrás, eu me relacionei com um homem e me casei no prazo de 3 meses, e por 3 meses eu me separei dele. Me casei na igreja, o povo da igreja fizeram a festa para mim na igreja, mas foi um relacionamento que o homem era agressivo, tentou me enforcar, tentou me matar, era uma coisa mais horrível, criminosa, sabe? E assim, aí o que aconteceu? Eu me separei. Quando eu me separei, eu me enlouqueci, porque disse que a vida dele estava destruída, porque a pessoa que é crente não pode se separar, né? Aí eu comecei a pedir a Deus, em pânico, né? E eu digo, Senhor, eu disse para o Senhor, eu digo, Senhor, eu consegui com as minhas próprias mãos bagunçar tudo. E eu sei que só o Senhor tem o poder de consertar tudo na minha vida, de me dar de escrever uma nova história para mim, de me dar um casamento, de me dar um esposo, que é uma coisa que eu sonhava, né? E Deus restituiu, irmã. Aí por conta disso, eu tive problema dentro da igreja. Por quê? Porque eu era uma mulher que eu já fui separada, já fui casada uma vez. Entendeu? Aí quer dizer, aí eu comecei ministrando a palavra dentro da igreja, mas aí eu sempre tive esse impedimento, porque eu vi que tinha pessoas que não me aceitavam, porque eu era uma mulher que eu já tinha sido casada, separada e casada de novo. Entendeu? Todos esses julgamentos. E sem falar em inúmeras outras coisas, né? Que vai te parando sempre, que não te deixa ter crescimento nenhum. E eu sempre me perguntava para Deus, irmão, porque eu sempre achei que servir a Deus não era só aquilo. Servir a Deus não é você estar dentro da igreja igual a maioria está de segunda a segunda, entendeu? E aquele julgamento todo, e só quem está salvo é quem está lá dentro e pronto. Assim, eu sempre achei que existia algo mais. Que se fosse só aquilo, irmão, pelo amor de Deus, Jesus Cristo se sacrificou. Certo que a gente entende hoje que foi pelo povo dele e nós recebemos os benefícios, né? Mas, assim, eu sempre achei que tinha que ter algo mais. Sabe? Porque o fato de você caminhar para algo não muda em nada a tua vida, não. O que muda é aqui. Que realmente o que a gente compreende agora, que realmente, pelo pouco tempo que eu encontrei o Ministério da Graça, o Evangelho, abriu a minha mente assim, me fez compreender e me fez sentir paz no meu coração de uma forma assim inexplicável. É libertador, né? É uma paz que não tem explicação. Eu vivia conturbada com meu marido, porque meu marido não queria ir para a igreja. Eu estava falando para minha mãe hoje, na noite de ano novo, eu passei sozinha dentro da igreja, meu esposo com meu filho em casa, porque ele não quis ir. E eu em pé, encostado numa parede lá chorando. Eu disse para a mãe, isso nunca mais vai acontecer. Vou passar junto com a minha família, porque eu sei que essa é a vontade de Deus, irmã. Porque a gente, é tão lógico que está escrito na palavra, o reino dele é espiritual, nós somos a morada, nós somos o templo. Como é que a gente se deixa ser enganado? O meu sofrimento maior era esse. É porque a Bíblia diz assim, ó, meu povo perece por falta de conhecimento, mas quando você conhece, ele não te aceita. Entendeu? Aí você passa a ser desviado, você passa a ser o errado. Aí eu ficava no meu desespero. né? Aí eu me vi no meu desespero e digo, meu Deus, e agora? Porque o fim era lá dentro da igreja, né? Saí dali, acabou tudo. Eu disse, para onde eu vou? E eu chorando, irmã, lá na máquina, eu dizia, Senhor, eu não quero te perder, eu te amo, eu não quero voltar para as práticas mundanas, eu quero continuar te servindo, mas assim, eu sinto que tem algo errado. Porque o Espírito Eu sinto Santo que já tem algo errado, revela, me né? mostra, porque eu sei que tem algo errado, Senhor, não tem condições. Aí eu falava para o Senhor assim, olha o que ele falou, olha o que ele fez, olha o que aconteceu. Irmã, era assim uma luta travada, Uma luta espiritualmente, uma batalha, e eu louvo a Deus. Glória a Deus. Porque foi no YouTube, eu encontrei aquele irmão André Pimentel. Foi o primeiro vídeo que eu assisti dele. E aí eu não consegui assistir todo, porque a princípio você fica desesperado, né? Você fica assim, Você fica no desespero. Aí do pouco apareceu um irmão Geraldo e eu só fiz dar de vai, que irmão Natan não consegui nem assistir, porque isso é louco, só pode. Aí quando foi mais pra frente, mas aí Deus foi insistindo comigo e aparecendo mais vídeos, aí eu digo, eu vou assistir.
Peguei a Bíblia, sentei lá junto com o celular e assisti. Eu digo, meu Deus. Oh, meu Jesus. Aí o véu tá. Meu Deus, como eu Como penso, que é? realmente é desse jeito. É porque a gente julga a princípio, julga pelo título, É. pelo modo de falar. Irmão, é maravilhoso. Eu estou vivendo assim pouco tempo na graça, mas estou muito feliz. Meu casamento melhorou. Eu estou em paz comigo mesmo, porque como a Bíblia diz que a nossa carne ela milita contra o espírito. Então eu vivi uma guerra espiritual dentro de mim. Porque eu tinha pensamentos que eu não desejava. E teve um dia que eu senti vontade de levantar da igreja e ir para casa. Porque eu disse, não tem jeito para mim. Eu estou condenada, eu não vou ser salva, não. Eu falei, né? Eu não vou ser salva. É. E uma vez eu estou falando muito. Pode falar, filha. É só falar. Pois é, aí eu senti vontade de ir para casa. Nós somos livres, né, mãe? Naquele momento, irmão, porque eu digo, não tem jeito para mim. Irmã, a maior libertação foi essa. Glória. De eu entender que não existe nenhuma condenação sobre mim. Que se vem alguma coisa e o meu espírito ele rejeita, e até mesmo a minha carne, porque vem coisas inconscientes na mente da gente que a gente não deseja, pensamentos, lembranças, né? Enfim, isso era uma batalha muito grande que eu vivia na minha mente. E isso foi maravilhoso. Eu fiquei em paz, dentro da minha casa, todo dia era uma exigência para ter que ir para a igreja, cuido do meu marido, do meu filho dentro de casa. Acabou aquela pressão de achar que ele tem que ir para a igreja, que ele é eleito. Ele é eleito, ele é livre igual a mim. E domingo aqui era uma guerra. Levanta essa mão, levanta essa mão, levanta essa mão. Tá mandando aqui. Porque não é nem por conta do apoiamento, mas eu não entendia. Tinha que se levantar, tinha que se arrumar e tinha que ir para a igreja. É tanto que Deus ele trabalha tão maravilhosamente que foi preciso Deus trazer uma serva do Senhor para dizer para ela que o marido quem cuida sou eu. Pode ver tua vida. Porque ela fez. Quer ir, vá. Se não quer, fica em casa. Deus, ele sabe todo o nosso caminhar. Todo. Sem exceção. Nada pode pegar Deus desprevenido. Nada. Nada. E se a gente está andando pelo caminho que não foi ele que colocou, ele traz alguém lá para cá. Como um pastor, com a sua vara, ele tange as ovelhas. Quando a ovelha está saindo do rebanho, fica tangendo com a vara. É igualmente isso. No caso da irmã, eu sempre dizia para ela, lança a palavra. Se a pessoa tem uma curiosidade que está no coração já de não aceitar certos dogmas da religião, ela chega para ele, irmão, tu falou isso aqui é certo? Ela vai procurar e abre a mente. Mas se você não tiver curiosidade, pode deixar. E não é eleito, infelizmente. É assim como o irmão está falando. Depois que eu conheci, né, a graça, com a honra e glória do Senhor, eu já falei para muitas pessoas da minha família, que infelizmente a mente não abre. Não. É uma dor tão grande no coração, porque o que a gente quer, anseia que todos vivam essa maravilhosa graça. Todos sem exceção. Pois, e já é assim, ó, deixa eu contar um pouquinho, já contar um pouquinho de mim. Eu nunca fui de insistir, porque sempre eu tive isso comigo, eu tomava conta daquela palavra, né, que não é por conta por violência, né? Não deixava o meu marido à vontade. E através do meu marido, eu fui vendo, ele fazia assim, ele não queria, tipo assim, na minha igreja que eu ia, dava muito amuleto, que era mundial. É amuleto por cima de amuleto, viu? E envelope, é amuleto e envelope. E meu marido, quando ia, às vezes que ele ia comigo, com a minha missão, né? Ele, toda vida eles davam, uma caneta, um tijolo, uma toalha, Uma pau e chave. Aí, o meu marido pegou uma vez uma aliança. Uma aliança, né? Que a aliança cuidou, né? Quando chegou em casa, o marido, ele nunca gostou de coisa, ele rebolou, foi no lixo. Aí a gente fica com a mente, como ela falou, fica com a mente preocupada, porque eu achava que ali estava fazendo algo, né? Isso, desagradando a Deus. Aí eu ficava tão preocupada, assim, meu Senhor, perdoa, Senhor, pedindo perdão a Deus por ele. Só que eu fui prestando atenção, né? Eu fui observando. Ele sempre o meu marido foi um eleito. Entendeu? A honra e glória do Senhor. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente sabe, como o irmão falou, Tudo que ele fez de véu é lei.
Entendeu? Porque A gente aceitar. entende que a pessoa, mesmo que seja um pouco rebelde, mas quando fala das coisas de Deus, ele Certo, e faz certo, né? É verdade, irmã? Pensa certo. Aí eu ficava prestando atenção, né? Ele não aceitava, ele nunca aceitou. Uhum. Fitinha, essas coisas, nunca aceitou. E eu fui levando assim devagarzinho, mesmo eu lá dentro, né, envolvida, mas eu ficava prestando atenção. E esse negócio de dinheiro, né? Me diz. Tudo é propósito, tudo é Tudo é propósito. propósito. Todos Aí eu propósitos tinha, têm dinheiro. aí comigo, né? Foi assim, comigo. A minha mente veio abrir um dia, eu tinha acabado de fazer um propósito, uma toalha, né? Um toalhão de R$153. Oh, Aí, ó. Jesus do céu. E escuta, né? Eu fiz, cumpri no domingo. Quando foi na segunda-feira, foi do pastor. Aí o outro veio fazer a mesma coisa, pediu o mesmo tanto que era para nós dar. Eu disse, ai Senhor, não aguento isso não. Meu Jesus do Eu céu. disse, Senhor, não aguento. Eu não aguento isso. No outro dia foi. Foi assim, ó, eu cumpri no domingo. Eu dei os 153 no domingo. Quando foi na segunda, trocou o pastor. Ah, trocou de Quando foi na pastor. terça, Aí o outro ele- que veio fez o mesmo aí ele propósito lançou o de mesmo 153. Eu disse, ai meu Deus, eu não aguento isso não. É igual a igreja. Aí eu disse assim para Deus, lá na minha cozinha, conversando, eu disse assim, Senhor, por que é que o Senhor é tão maravilhoso, tão lindo, tão glorioso, e as pessoas se afastam do Senhor? Irmãs, diante de Deus, eu não preciso mentir para vocês. Olha, de repentemente eu liguei meu celular e caiu no irmão Geraldo. Eu não lembro qual foi a pregação. Não sei se foi você foi enganado, eu não lembro qual foi. Sei que foi uma pregação dele. Eu fiquei até meio assim, né? Que quando vem, a gente recebe a graça, dá aquele impacto que você não é acostumado, você só vê lei, né? É lei, é puxa daqui, estica da lei, né? Aí eu comecei a assistir, mas ali foi Deus, irmão. Foi Deus que eu estava conversando com ele. Lógico, você fica em conexão. E, mamãe, foi como se fosse assim, pegar assim um flash e puxar assim. Meu Deus do céu, abriu. É maravilhoso. Aí onde eu fiquei indo, mas aí Não dá. não dá. Quando não pega mais, Não dá mais. Eu Não tem condições. Irmã, eu fui através dela. Através dela. Cada mensagem que ela colocava, eu dizia um tapa na cara do evangélico. É um tapa na cara, irmã. Porque eu fui muitos anos. Era de ministério em ministério. Aí Era de limpar a igreja. Era de estar no clamor do meio-dia. eu também, O pastor que eu ia, ele me dava vários cargos ao mesmo tempo, porque ele dizia que não tinha ninguém capacitado. Pois Aí eu eu dizia também pra era ela. assim, mulher. Eu era de lá, era desse jeito. Eu dizia assim, até atrás pra de mim. ela. Era obreira, né? Eu limpava a igreja todo sábado, uma hora dessa, eu tava lá. Irmão, ó, Lavando, limpando. culto de senhoras, organizava, era regente de Eles não senhoras, queriam que eu cozinhasse pro pastor. regente de irmão. senhoras, Não regente de organizava, mas aí senhoras, não. recepcionista, Vou dar banho de pastor agora. era, irmão, fazia tudo, era organizado culto de senhoras, era oração do meio-dia, era oração dia de sábado, era Levava o filho pro louvor, colégio, trazia pro era colégio. louvor, aí levava o subia cachorro. monte, fazia tudo enquanto, tudo enquanto, Escravidão irmão. de uma suposta liberdade que não É. existe. Busca. Não, Não encontra nada. interessante que a Bíblia Eu diz creio que em nome de Jesus, o seu marido daqui um dia vai estar aqui, Nome o meu de também, Jesus. amém, amado? Eles são escolhidos de Deus. São. Em nome de Cristo Jesus. é interessante que a palavra de Deus diz que o fardo dele é suave E o leve. dele é leve. Tipo, eu nunca Nós vivíamos senti. um Só em negócio. você. Eu não senti hoje não. Hoje É. eu sei que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Só você pronunciar essa palavra, o meu fardo é leve. Como é que é leve? Não tem- Eu vou dizer a vida danada aqui, meu Deus. Eu mesmo, mulher. Você não me conhece, é isso mesmo. Eu fui da igreja de Jerusalém, da Igreja de Deus, quando era reunião de obreiros lá no centro, se eu não tivesse dinheiro para contribuir, eu não podia. Quando tinha campanha, eu na loucura fazia pedir dinheiro emprestado. Ó. Ó, amanhã
eles querem não é fazer reunião, eles querem isso aqui. Qualquer reuniãozinha dele, ele Se faz eu não isso. tivesse, o pastor pegou e disse, olha, se você não tiver, diz na cara, se você não tiver a contribuição, nem pise aqui. Meu Jesus do céu. É muita Ele maldade. diz isso. É muita crueldade. Acho que sabe? já Com tem. a fé, com a boa fé, com temor, entendeu? E até, Porque você fica no sofrimento, você teme a Deus, poxa, eu não vou dar o dízimo, eu não tenho dinheiro. Pois Você fica é. debaixo daquele jugo pesado. Dizendo que a gente é amaldiçoada, que a gente está Se a gente se afasta, ainda diz que a gente está saindo da, como é o nome, da Cobertura. cobertura. espiritual. Aí, o último pastor da última igreja que eu saí, eu disse que fui pro mundo, né? Fui pro mundo. Aí ele, tu vai voltar a pecar, tu vai voltar a pecar, tu tá saindo da minha cobertura, tu vai ser amaldiçoada desse jeito. Tu tá saindo da minha cobertura, tu vai ver o que Deus faz contigo, desse jeito. Se ele não te pega pelo anzol, Diz que a mão de Deus ia pesar. ia pesar. Pronto, quando aconteceu o Palavras acidente fortes. Nem comigo, sabe ele que a minha vida está uma Meu Deus, mais isso maravilhosa que eu já Aleluia. nunca imaginei. Se ele quando aconteceu o Por quê? acidente, Porque nós não olhamos para bens materiais, nós olhamos para a nossa Pois é. salvação. pois é, quando aconteceu o acidente comigo, que eu retornei para ali de novo, ele chegou a dizer, irmã, não te falei que podia acontecer alguma coisa, que saísse da minha cobertura. se colocando dono de uma Então, coisa que não são deles. Um poder que não tem. Nem tem, não tem. Não tem. Porque o que ela passou, que olha, eu e ele aqui não. Ela foi muitos anos, creio que você muitos também. anos, ministério em E a ministério. irmã também. Mas eu e ele aqui está no máximo que uns 6 anos, né? Eu conheci a Cristo em 97. Isso aí. Também, irmão. 97. Eu aceitei Jesus, era um cailés. Rapaz. Irmão, se batia nas águas, resolvesse alguma coisa, eu nunca teria caído. A pele dele já estava branca, de tanta vergonha. Levanta e cai, dizendo assim, o cair é do homem, levanta é de Deus, levanta e cai, aí vai para um lado, vai para outro. E vem aquele monte de coisa na cabeça da gente. E conhecimento cadê? Não tem nenhum. Eu estou aprendendo a palavra agora. Aprendendo a palavra agora. Podia me perguntar que capítulo, que versículo, onde era que estava escrito. Eu dizia assim, eu não sei, sei que está escrito. Sei que está lá. Eu me disseram. É igual um rapaz que ele é católico, aí na época eu fui pregar a palavra para ele e disse, não, eu já nasci já na igreja católica, desde criança, então a mesma coisa eu vivia, entendeu? E se eu disser a você que às vezes, né, no caso, às vezes a gente olhar para um vizinho, né, que estava errando, né, que estava fazendo alguma coisa errada, só que nós também estávamos fazendo errado. Era tipo um exemplo se eu olhasse para a minha vizinha que gostava de macumba, né? Eu também era macumbeira, não sabia. Porque eu amarrava a fita, eu botava óleo, eu trazia tijolo, eu trazia Levar foto, levar roupa. Era ungida, tudo Era isso. um recurso. Era uma forma de Quantas macumbaria. vezes eu levei o lençol da minha aí era que dava cachorrada lá em casa. Cobra, minha filha, com lençol. Levava blusa. Um dos meus questionamentos maiores acerca de ser cristão e ser liberto, que é o que ele diz que vai para o culto de libertação e vai sendo liberto, é que na verdade a libertação ela não acontece, nunca. Né? Ela nunca Tem que ser acontece. Aí aqui. você É a vive metanoia. naquele fantástico mundo de Bob, se achando mais santo do que os outros, só porque eu estou lá dentro todo E dia. prejudicando E os fulana outros. presta, e fulana presta, mas eu aqui eu não minto, mas de vez em quando eu te pego na mentira. E esse mãe isso aí me deixava assim, na hora de morrer. Aí era onde eu questionava com o senhor, eu disse, mas não pode ser só isso, não tem condições. Porque não tem condições, não tem. Aí eu li a palavra, a Bíblia dizia que a nossa carne ela é fraca, que o Espírito é forte, que a carne milita contra o Espírito. E eu ficava sem entender, eu digo, então, será que não é de verdade esse evangelho? Eu questionava. Muito, Será que, então será que essa libertação não acontece?
Porque, de fato, irmã, não acontece. Verdade. Não Isso é acontece. aqui, né? É mais fácil acontecer hoje estando em graça do que lá. Do que lá. Se continuasse lá, ia ficar A mesma coisa. Gente, quantos irmãos nossos não já morreu desse Era isso que eu engano? ia falar. Eu até questionei com ele. Falei, Porque, ó, sobre quinta-feira nessa denominação, quinta-feira, culto de libertação. Aí tá eu, Fatinha, irmã Rodolfo. Quinta-feira, culto de libertação. Eu, de Fatinha. novo. Quantas Quantas vezes eu mesmo trabalhando na igreja, eu ia lá pra frente para receber oração de reconciliação. E a gente aqui, eu e ele nessas igrejas, a gente ficava assim, com interrogação, né? Porque a gente nunca falou em língua, você já? Já. Já, né? Já. Vou dar cá. Aham, eu e ele nunca, mas ansiava demais. Na irmãzinha aqui do mundo, Mas sabe o que é interessante? Que era uma língua que eu mesmo não aceitava. olha aí, Jesus. Eu achava, no fundo, que aquilo ali não, sabe? Aí na igreja, a última que eu congreguei, que foi na Convenção Permanente, na 23, lá quando o fogo desce mesmo, o povo sai correndo dentro da igreja, se batendo, se jogando no chão. Eu não conseguia fechar os olhos. Aí eu dizia depois, Senhor, se isso é de verdade, faz eu sentir isso. Mesmo jeito. Eu quero sentir isso, o povo Por não. que é que não acontece comigo? Eu dizendo. Mano, o povo sai correndo dentro da igreja. Correndo, e as irmãs se batendo, se caindo, e a unção com óleo, e ele jogando óleo lá de cima, em cima do povo. Mas eu digo, tá errado. Aí eu olhava para a igreja, irmão, ia de máscara, né, que foi do ano passado para cá, e eu de máscara, e eu ficava só com esses meus olhos contemplando e pensando e questionando com Deus. Eu digo, Senhor, Por que a gente não sentia? será que isso é de verdade? Senhor, será que é só eu que não sou convertida aqui nessa igreja? É só eu que não tô sou de crente, eu sou pecado. desviada. Escolhida, mulher. Eu estou desviada dentro dessa Eu igreja. estava reservando pro Senhor. Nessa mesma igreja que eu estava, eu fui, as irmãs que iam que eram convidadas, né, era tudo do reteté. Aí a irmã pegava aqui, nada e nada. Aí o pastor lá em cima, Fatinha! Fatinha, acorda! Desse jeito dava em todo mundo. Meu Deus. É porque para ele não está aqui na presença de Deus, não. Ele tá ungindo, estava no me envergonhou. Desvergonhou ele. Dessas formas. E eu parada, a irmã, tá. Tu sabe como é, né? Eu parada porque não acontece nada. Era só língua enrolada. Porque não é de Só verdade, língua. é só Pois é. maquiagem. Isso aconteceu comigo várias vezes aqui no Fogo Divino, no Tibó. Ah, dois são Dois, assim, é. Menina Fogo, fogo. Irmã, eu ia pra lá e só via gente caindo pra lá, ia rodando, ia pulando, ia falando língua, ia rodopiando. E eu que nem a irmã olhando, Senhor, por que não acontece comigo? O que é que está faltando para sentir essa presença? A gente se sente desviado. Todo mundo A gente se sente como uma ovelha negra ali naquele rebanho todinho. O pessoal todo pulando, eu lá, opa. Teve um dia desse que foi para uma vigília, aí chegou uma irmã e ficou conversando comigo. Quando eu olho para o João, já estava no chão. Ela estava se batendo no chão. E meu esposo, que é fina força, com pressão minha, eu consegui levar isso no encontro com Deus. Aí, se você estiver ali, não ter o prazer de conhecer ele, você é um lá de rir. E ele foi para esse encontro com Deus, a fina força que eu vi, né? Quando ele chegou de lá, ele disse, que arrumação é aquela? Filha, que arrumação é aquela? Cai dali, que só eu que não caía. Ele dizia, era um. Eu disse, menino, deixa, já tu vai ser batizado pelo Espírito. E assim, cada um de nós passamos, né? Quando aí ela aqui falando em língua, chorando. Eu disse, meu Deus, eu tanto sei ela falar em jeito dela. Eu também tinha vontade de falar em língua. Irmã, quando terminava tudinho, que o pastor dizia assim, quem vai aceitar Jesus... Reconciliar. A irmã estava falando em línguas. Calma. Eu disse, Rogério, não é isso que está acontecendo. A mulher acabou de falar em língua, disse, reconciliação com Jesus. E falar em língua é isso. Que intimidade ela a presença do Senhor que é essa. presença que ela tem. Com o Senhor não tem. Porque como é que ela vai, né? Aí ficava o questionamento, eu e ele. Aí já estava, né? Aí trocamos de igreja, fomos para outra. Aí nessa outra, aí
foram consagrar eu e ele a ombreiro e eu ombreiro. Aí pronto. Ninguém foi. Ninguém. Mas já estava no conhecimento? Já estava no Já estava, conhecimento, né? tava se É desenvolvendo isso que eu a mente. disse a você, depois que a gente conhece. Porque Não, mas é tão maravilhoso que eu mesmo sem conhecer a doutrina da graça, quando o pastor Gerônimo vai recolher o dízimo de oferta, eu não. Chamei outra pessoa, aí você quer que eu varra lá, fique lá, vá lá para cima, eu falo, mas eu não me sentia vendo as pessoas, vendo ouvir a palavra do Senhor e para isso ela dá dinheiro. Ela sendo cobrada para ouvir uma palavra de Deus. Aí teve uma vez que, sem mentira nenhuma, eu fui assim, ó, olhando para lá, não sabia o que ela botava. Era desse jeito que ele fazia. Eu ficava com a alma mais E eu olhava rápida. para ele, está desviadinho, né? Me fecha direito. Não sentia no meu corpo. Mas eu era dizimista fiel, Também. fiel, e eu ainda pregava ainda, porque tinha que ser, porque só podia ser abençoado, Isso era que me louvar a questionava. Deus. Eu também. Meus questionamentos eram esse, agora acerca do dízimo e oferta, pelo amor de Deus. se eu disser a vocês, ó, há uns 10 anos atrás, meu marido recebeu uma causa na justiça, eu fui fiel até nas moedas. Meu Deus do céu. Eu creio. E a igreja nunca saiu do vermelho. Olha aí. Tudo era eu que dava, desinfetante, detergente, bombeiro, sabão, tudo era porque não era eu que Era dava uma conta. escravidão. Era eu que fazia, que lavava banheiro, papel higiênico, copo, água, tudo era eu que dava. E tome dinheiro. E a gente se escravizando. Todo E a gente dia. se escravizando. Deixa Gente, você não ter depois que eu, e se Jesus o véu rasgou, gente, isso para mim foi uma paz. Liberdade. Uma liberdade que é gratificante para a gente. Com certeza. Eu passei um ano Porque e a gente meio ali. pode dar, pode, gente. Nós somos para ajudar uns aos Com outros. certeza. Não obrigatoriamente, como ele disse, né? Nós temos que ajudar, mas não. É tipo assim, como o irmão, né? Como o irmão disse, tem um carro desse? Não. Quem é? O André? Um dia que a gente for. É o dia. Ah, né? sim. No caso, a gente ajuda para pagar, se junta. É necessário. Pois é, se junta, né? E Nós vamos para lá. cada cadastro o seu, né? exatamente, Pega o carro e vai, os irmãos. Mas ter aquela obrigação, não existe isso não. Irmã, e servir a Deus, ser de Deus, é realmente servir ao próximo. Entendeu? Não Esse é tem o como. intuito. Eu não entendo, eu não consigo entender uma pessoa que se diz cristã, que tem a revelação da palavra, que ela não tem coragem de abrir a mão É e verdade, fazer algo por alguém. isso é verdade. Eu não consigo crer, não. Porque são coisas que não tem como. Deus não pode dar. Se você é marido, Deus é vida, se você não sente o amor, se você não se preocupa, porque se você tem filho dentro de casa e você se preocupa, não, hoje eu tenho meu filho, mas a minha vizinha vem e não tem, se ele não te doer, não tá na mão, não tem condições, não tem condições. Assim, por mais pouco que você tenha, mas sempre vai dar para você fazer alguma coisa para alguém. Entendeu? Eu sempre tive isso dentro de mim, eu creio que, como a palavra de Deus diz, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, né? Isso que eu tenho dentro de mim foi Deus que me deu, né? E eu louvo a Deus por eu não ter um coração ruim. Assim, eu tenho um coração muito generoso, né? Que é Deus que me dá. Que eu sempre E eu digo pra entendo ela. perfeitamente que eu sou contra o dízimo hoje, sou. Mas eu sou a favor e eu tenho uma cama muito. Pronto. Eu não posso deixar meu irmão passar por isso. Se Exatamente. eu puder, Isso é. eu tenho que repartir até o que eu tiver, se for possível, porque se eu repartir o meu, eu tenho certeza que Deus não vai me deixar faltar para mim, não. Com certeza. Se você tiver tomado essa posse, que a palavra do Senhor diz, que Ele sabe o que nós comemos, que nós Ele Isabela, quando a gente está dormindo, o que você está guardando coisa? Aí vem o sofrimento do próximo. Aí o que é triste em graça é porque a luz vai de 8 a 80. Vai do 8 Ou a é 80. tudo ou é nada. Ah, ele sai porque Não vai dar dízimo não, dízimo, eu né? não posso fazer nada mais por ninguém. O que é meu é só meu e pronto. Irmão, isso é triste. É como eu digo para ela, em Tiago ele diz assim, ó, mostra a tua fé sem as obras que eu mostro minhas obras com a minha fé. É o que eu digo para ela. O que o Tiago está querendo dizer é exatamente isso aí. Se eu tenho 2 quilos de arroz e chega uma pessoa necessitada, pela minha fé, toma. Porque eu creio no Deus que amanhã ele vai colocar de novo para comer outra pessoa dá.
Isto que é obra que o Tiago está querendo dizer. É a gratidão, a generosidade pelo próximo. Eu tenho 2 quilos, chega uma pessoa necessitada, não vá com Deus, que Deus vai prosperar você lá na outra casa. Aqui não. Não é? Para ter mais felicidade. Teve um colega nosso que diz assim, a palavra diz que jamais ninguém viu a Deus. Aí ele diz, como? Fazendo a misericórdia, ver Deus em ti. Isso que é maravilhoso, a gente praticar as boas obras e nisso se espelhar em Deus. A pessoa vai como é filho de Deus. E é tanto que você sente a satisfação, Sente, você rapaz. sente a alegria. Eu vi um testemunho do homem que ele se tornou muito rico mesmo, muito abaixo da água assim, de ao ponto de não saber mais nem o que fazer com o dinheiro. E ele ficou depressivo. Assim, sabe quando você chega ao ponto de você ter tanto, que você perde sabe a o que razão? fazer. Pois é, foi o que aconteceu com ele. Aí ele disse que bateu aquela depressão, aquela tristeza. Aí ele lembrou de onde ele veio e ele começou a ajudar as pessoas. Entendeu? Aí ele compreendeu. E a felicidade que ele sentia ao fazer o bem, ao ajudar o próximo. É Deus por na vida da gente, é a presença que a gente sente. E é a tão alegria. maravilhoso, né, quando a gente ajuda alguém, né? Eu me sinto tão feliz quando eu ajudo alguém. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque realmente a felicidade que a gente sempre tem, a Isso é o gente só ponto, a pensar. felicidade. A felicidade de retribuir o que Deus nos deu. É somente isso, não é guardar para quê? Nós vamos ensinar erroneamente A nossa vida é tão rápida, né? Então, é como solto. Quando a denominação diz, vamos ajudar o próximo. Vamos. A caixinha está lá. Irmão, domingo traz um tipo de alimento para a caixinha. Outro irmão para a caixinha. E o próximo é aquele que está ali, debaixo do sol, não pode ser outro não. Justamente. Né? Eles fazem assim? Não. Eles tiram do dízimo, da tua oferta? Não, ele vai de cada um de nós para poder encher lá e fazer. Aí volta o nome da igreja. Tá aí. Da nossa igreja. Vocês sabem também o que me deixou triste? Eu ia dizer a vocês o que me deixou triste. Agora nessa pandemia, eu não sei se vocês viram no Facebook, né? A Igreja Mundial dando distribuindo alimento. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu cheguei. Pedi um monte de alimento pra gente e deu uma mulher, tinha que ela não tá mais. Sim. Tinha essa mulher que ela é conhecida minha e ela era dizimista, ela ganha bem. Tudo que a bichinha pega, ela dava pra lá, né? Pra ela pegar, né? Dava pra lá. Eu já presenciei ela doando R$2.000 de dízimo. Eu já vi. 27 dias de 100. Eu já vi. Um dia que ela recebeu, ela dando. Eu creio. E aí pronto, você sabe que luta todos nós temos. Né? Tem um momento que a gente passa aquela luta que a gente precisa, né? E ela chegou a me falar de uma cesta básica, porque como eu era obreira, ela pedia a mim. E eu fui na igreja pegar e tinha muitos alimentos. E eles tinham levado tudinho lá para a sede de Fortaleza. Sim. Gente, isso me deixou tão triste. Tão triste. Por que eles não ajudam o povo daqui? Leva pra lá. Pra poder sair da televisão, pra dizer que estava ajudando. Aí, Não ajuda o povo daqui, aqui tem gente sofrendo. Vizinhas igrejas tem gente necessitada. Pois é. Aí ela pediu e não tinha. Ela tinha levado tudo. Olha aí. Isso me deixou tão triste. Meu Deus. Mas tão triste que todas as coisas cooperam, né, filho? Não é porque no fundo não existe o amor. O suposto amor que tanto prega, ele não existe. Eles querem É se só algo de apresentar, aparência, sair na televisão. para chamar a multidão, para ganhar isso. Pra dizer que estão fazendo. Pronto, eu descobri agora que toda vida quando eu pego o ônibus, eu pego ele do centro ali sentado. Aí sempre tem um carro perto da Universal, que distribui isso. Aí eu descobri agora que eles fazem isso e ficam filmando, tinha lá o pessoal filmando, tá distribuindo Não é pra sair, eu vejo no Facebook. o povo. Eu pensei que era uma pessoa qualquer, mas não, era Isso é uma humilhação, o rei gente. de lá que está fazendo isso. Aí faz uma fila de gente. Uma Eles fila pegam de o povo gente. pela boca mesmo, né? É, Eles vieram me chamar, porque eles botam o pessoal para vender as coisas no Quando final. você saiu, Não, foi. Eu faço assim, ó. Eu vendia merenda. Eu fazia lá para a cidade mundial, né? Que eles chamam ali na loja. saiu. Eu vendia Catálogos, merenda, né, irmão? Isso, eu vendia merenda, né? Nos dentro do ônibus. E
primeiro dia que eu venho. Ah, né, pra sei, vender. sei. Aí eles veio um com a proposta de eu ficar vendendo para poder chamar o povo. Tipo assim, uma chantaginha, né? Assim, não, você querendo me desviar, mas só que toda a vida eu fui assim, eu não gosto de mentira, eu não gosto de engano, eu não gosto de falsidade, eu não gosto dessas coisas. E aí isso aí já é uma dádiva de Deus, como a irmã falou, né? E eu já ter saído, eu já estava trabalhando, né? Porque eu não gosto dessas coisas. Ou é ou não é. Eu fiquei mais assim também, porque tá nessas mentiras. Poxa, prega a verdade, cara. Pra que pregar mentira? Nosso Deus é limpo, é clareza, não é mentira. Aí fica falando mentira pros irmãos, às vezes a gente até nem quer falar, mas a gente mente também, né? Porque a gente sabe, né? Involuntariamente, Reproduzindo a mentira, tá pensando E essa semana o Geraldo pregou que a gente cúmplice, né? Como Anderson também vai dizer, eu acredito É muito. cúmplice. Eu fui muitos anos cúmplice dele sem saber. Vocês sabem que eles estão fazendo eu, mesmo assim vocês Outra aceitam. coisa também que eu não gostava, é o negócio de eles enganam o povo. Tipo assim, leva desse tanto de uma garrafinha, vestir, olha, aí com o tamborzão de óleo, Joga lá. joga dentro e diz que veio de Israel, veio de Seda, não me Uma coisa que me deixou muito triste Isso é foi mentira, que né? um dos últimos Enganando cultos os que eu irmãos. fui, ele começou, o pastor começou lá testemunhando que ele estava lá à tarde, numa reunião de obreiros, que chegou um homem lá dizendo que queria se matar, que queria conversar com ele. Ele disse que não tinha tempo não, que ele estava numa reunião com os obreiros, uma coisa muito importante, e que não tinha tempo não, porque se ele quisesse se matar, mesmo que ele fosse lá se matasse. Porque ele não conversava com o outro lá, com o outro obreiro, irmã, o meu coração ficava cheio naquele momento. Porque, irmão, pelo amor de Deus, se uma pessoa aparece na minha frente desse jeito, eu largaria qualquer coisa, eu lhe daria um abraço, eu lhe daria uma palavra. Jamais, irmã, que eu ia me achar superior, achar que eu não ia ter tempo. Mas se a obrigação é nossa. Porque não tem o amor. Não tem. O amor é só de palavras, de coração. É isso aqui, ó. O amor dele é divino. Pois ele Deus ainda me falou. perdoe, eu ver assim, mas eu só vejo isso aqui agora, Leite. Ainda falou, irmão. É. Tipo,